Começamos o capítulo 32 do livro do Gênesis, breve síntese do capítulo 31, que terminamos de estudar no encontro passado. O capítulo 31 fala de três acontecimentos. Primeiro, um pouquinho atrás, Jacó foge para Padã Arã, ameaçado de morte pelo seu irmão, com a ajuda de sua mãe, abençoado pelo seu pai. Ele foge para não ser morto, está ameaçado de morte, roubou o direito de primogenitura com aquela enganação, com aquela trapaça. Chega lá, se apaixona por Raquel, para se casar com ela tem que trabalhar 7 anos, esse foi o acordo com o pai dela. No dia do casamento, festa de núpcias, quem acabou entrando na tenda para dormir com ele? Sua irmã Lia. Ele descobre no dia seguinte, fica indignado e precisa, para conquistar a Raquel, trabalhar mais 7 anos. E, enfim, depois da festa de núpcias, ele se casa com Raquel, mas trabalha mais 7 anos. E depois desses 14 anos, trabalhando para Labão, Labão enriquece às custas do trabalho de Jacó. O seu relacionamento com o genro, com o sogro, é sempre muito tenso, muito difícil. Um enrola o outro, um trapaceia o outro, etc. 6 anos depois, cuidando do rebanho de Labão, vem o troco, vem o episódio das estacas, também das ovelhas mestiças, das ovelhas puras, etc. E Labão enriquece, e Jacó enriquece tremendamente. E ele decide então fugir, não manifesta esse propósito, não se despede do seu sogro, pai de suas filhas e de suas filhas cujas escravas também deram para ele, nesses anos todos, 11 filhos, e mais Dina, se não me engano, 11 meninos, e mais Dina. Benjamim, que é o último, ainda vai nascer de Raquel quando eles chegarem na Terra Santa. Labão vai atrás deles e a discussão é muito séria e ambos acabam se reconciliando. No dia seguinte, ele beija suas filhas, seus netos e retorna para a sua pátria. Agora, Jacó vai seguir em frente. 20 anos depois, ele retorna para a casa do seu pai. Só que tem um probleminha. Probleminha não, problemão. Ele vai ter que enfrentar o seu irmão, que o ameaçou de morte. É claro que esse capítulo vai terminar muito bem, obrigado, porque ao invés de se vingar do irmão, vai abraçá-lo, enfim. É um chegando rico e o outro mais rico do que ele. Os dois estão ricos, estão muito bem de vida, cada um seguiu o seu caminho, cada um teve, digamos assim, sucesso na vida, mas Jacó está aqui bastante apreensivo, não sabe o que vai encontrar pela frente. Seu irmão sabe que ele está chegando e parte para o encontro dele com um exército de 400 homens. 400 homens. Vai ter guerra ou não? O irmão vai massacrá-lo, vai matá-lo, enfim. Esse é o contexto do capítulo 32, que vai terminar muito bem. Se na ida para Padã Arã, Jacó teve o sonho da escada, na volta, ele vai lutar com o anjo. E é aí que o seu nome vai mudar para Israel. Atenção, essa palavra até agora não aparece na Bíblia, vai aparecer nesse capítulo. Por isso, esse capítulo é tão importante para judeus, para cristãos. Mas parece, pelo tempo, não vamos ler o sonho de Jacó hoje, porque a partir do versículo 24, se não me engano, vamos correr bastante, mas sem pressa, para chegarmos pelo menos até o versículo 23. Então, Gênesis capítulo 32, versículo 1. Versículo 1. O contexto aqui, eles estão na montanha chamada Galaad. Vejam capítulo 31, versículo 48, o monte do testemunho, o montão do testemunho. Os dois fazem um acordo: olha, você não passa para cá, pode passar, a não ser para guerrear. Para guerrear, não. E nós podemos passar para lá, exceto para guerrear. É um acordo que eles fazem. Na verdade, ambos nunca mais vão se ver. Essa é a verdade. É a última vez que Labão
vês suas filhas, seus netos e seu genro, e vice-versa. Versículo 1. Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou uns anjos de Deus. Essa presença de anjos, nós já sabemos, ela já aconteceu na Bíblia. Quem pode dizer qual foi a primeira personagem? Abraão. Abraão foi visitado por 3 anjos nos carvalhos de Mambré. Muito bem. Ló foi visitado por 2 anjos, já que o primeiro era o Senhor, ficou no diálogo com Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Enfim. E quais os outros anjos que apareceram no relato do Gênesis até agora? Eles não dialogaram com Jacó, o sonho de Jacó, a escada e anjos subindo e descendo. Então, a presença de anjos, na verdade, o primeiro anjo que aparece na Bíblia, depois da expulsão de Adão e de Eva do paraíso, um querubim com a espada flamejante foi colocado na porta do paraíso para que ninguém pudesse entrar. Lembram disso? Lembram disso? Muito bem. Então, a presença dos anjos, ela já é, digamos assim, bastante comum no livro do Gênesis. E é uma presença que vai se manifestar ao longo de toda a Bíblia. Nós já estudamos o Apocalipse, vocês estão todos doutorados, têm todos doutorado e PhD em Apocalipse. A presença dos anjos é constante no livro do Apocalipse. Mas eu só queria citar o texto famoso, Salmo 90, citado não por acaso por Satanás, quando tentou o nosso Senhor Jesus Cristo: atira-te daqui para baixo, porque está escrito, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. É o Salmo 90, vamos dar uma olhada nele. Salmo 90, versículos de 11 a 12, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, uma das poesias mais encantadoras, mais confortadoras. É uma oração maravilhosa de confiança no poder, na proteção e na providência divinos. Versículos de 11 a 12, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. A fé da Igreja Católica Apostólica Romana a respeito dos anjos é esta: são espíritos puros criados por Deus para servir a Deus e aos homens. Portanto, são espíritos puros. São nossos amigos, são nossos companheiros, são nossos defensores, são aqueles que nos auxiliam na caminhada da vida, os que nos ajudam a defender-nos dos ataques do inimigo, das forças do mal e de todas as tribulações, como rezamos no Santo Anjo, meu zeloso guardador, que rege, que guarda, que governa e que ilumina. Esses são os verbos aplicáveis aos anjos da guarda. Muito bem, somente um breve comentário ao versículo 1. O texto não diz, e o contexto também não, se houve diálogo entre eles. Mas provavelmente aqui estamos diante de um prelúdio. Deus vai proteger Jacó de eventuais ataques, de quem quer que seja. E assim como o Senhor Deus apareceu em sonho a Labão, dizendo, não mexa com ele, aqui pode indicar uma presença amorosa de um Deus que, pelos seus mensageiros, vai confortar o apavorado, o angustiado, o amedrontado Jacó, que está cheio de receio de ser assassinado pelo seu irmão. Está claro? Versículo 2. Ao vê-los, exclamou: é aqui o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maanaim em hebraico significa literalmente acampamento duplo. Na verdade, literalmente, Maanaim
significa 2 exércitos. Que 2 exércitos? Aí você pode até conjecturar. O primeiro exército seria o de Esaú, que já vem com 400 homens, primeiro exército, e o segundo exército de anjos. Não sabemos aqui quantos anjos. Essa é uma explicação para Maanaim, 2 exércitos ou 2 acampamentos. Geralmente os exércitos, as tropas, quando vão para a batalha, elas acampam, não é verdade? Armam as tendas e tal. Então aqui está o acampamento da primeira companhia, da segunda companhia, do batalhão, da brigada, enfim, de qualquer subdivisão do exército. Então 2 acampamentos ou 2 exércitos. Esse local, posteriormente, esse nome Maanaim foi o nome dado a uma cidade que veio a pertencer à tribo de Gad. A tribo de Gad vai ficar colada, por assim dizer, com o Rio Jordão, que parte, digamos assim, do Mar da Galileia, como se fosse um fio, até desembocar no Mar Morto. Hoje, a configuração geopolítica daquela região, do Rio Jordão para oeste, Israel. Do outro lado, Jordânia, e depois Síria, um pouquinho mais em cima, colinas de Golã, etc. Bem, então, estamos mais ou menos por ali, e ali, portanto, essa montanha onde Labão fez o acordo com Jacó, em algum lugar por ali, não muito perto, mas também não muito longe, no que hoje nós chamaríamos de Jordânia, esta montanha que vai pertencer à tribo de Gade. Vamos dar uma olhadinha no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, uma cidade chamada Maanaim. Vamos ver, muito tempo depois, aqui é já no tempo do rei Davi, vários séculos depois, existe uma cidade com esse nome. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbosé, filho de Saul, e levou a Maanaim, onde o declarou rei sobre Galaade, e segue. Muito bem. Então, Maanaim, voltemos ao versículo 2, é aqui o acampamento de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Avancemos, voltemos agora para o versículo 3. Despachou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú na terra de Seir, nos campos de Edom. Bom, aqui ele já sabe quanto tempo se passou, que eles não se viram, 20 anos. Ora, nesses 20 anos, quantos filhos nasceram de Jacó? 11, com mais Dina, 12. Evidentemente que nesses anos todos, Esaú gerou filhos, e talvez já tenha netos. E ele ficou na Terra Santa. E Jacó não sabe qual é o espaço, qual é a composição geográfica dos filhos de Esaú. Quantos eles são? Se são guerreiros, se são arengueiros, se são encrenqueiros, se querem vingança, se nutriram ódio pelo tio, no caso dos filhos, se o Esaú continua odiando, etc. Agora o receio é este. Então ele vai mandar os escravos à frente para oferecer presentes para o irmão, para, digamos assim, amansar o coração dele. Ele quer paz, ele não trouxe nenhum exército, aliás, ele só partiu lá, podre de rico, é verdade, podre de rico, mas somente com 4 mulheres, Lia e Raquel, e Bala e Zelfa, e escravos, e os seus filhos. Qualquer batalha ele perderia, seria um massacre. E ele está receoso exatamente disso. Mas antes, vejamos aqui a região. Seir, os campos na terra de Seir. O
que significa Seir em hebraico? Significa cabeludo, significa peludo. Essa região se encontrava ao sul do Mar Morto e estendia-se até o Golfo da Arábia. O Golfo da Arábia era um nome alternativo para Edom. Quem é Edom? É Esaú. Esaú, a questão, lembrem-se do prato de lentilhas. O que é isso avermelhado? Pergunta, não é? O seu irmão Esaú, quando viu o prato de lentilhas, e o irmão fez um acordo com ele, etc. Então, prato avermelhado. Mas lembrem-se também que Saul, quando nasceu vermelho. Por isso se chama Edom. Edom é vermelho. Muito bem. E nasceu também muito cabeludo. Seir, cabeludo ou peludo? Seir é um outro nome para Edom. Seir, nos campos de Edom. Edom é Esaú. Agora vamos dar uma olhada no mapa, para a gente tentar descobrir essa região. O centro, aqui está o Mar Morto. O sul é mais ou menos por aqui. Portanto, Esaú ficou mais ou menos por aqui, não muito longe da casa do seu pai, que é Berseba. Também não muito longe de Hebron, onde estão enterrados seu pai, Abraão, Sara, etc. O Golfo da Arábia, aqui está o Mar Vermelho. Esta região, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tudo isso daqui, nesses 20 anos, foi povoado pelos filhos de Esaú. E, detalhe, Jacó já está mais ou menos por aqui. Está pertinho. Bem, Edom, nós já sabemos, versículo 3, significa vermelho, que é uma alusão ao alimento avermelhado, o episódio da venda da primogenitura. E Edom é uma alcunha, um apelido dado a Esaú, o vermelho. Gênesis 25:30, vamos dar uma olhada. Gênesis 25:30, de 29 a 30, tá bem. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, pois eu estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome a Esaú, Edom. Reparem que Esaú significa peludo, e Edom significa vermelho ou ruivo, ou Adom. Adom ou Edom, ruivo. Na minha terra se chama, qual é a frutinha de onde tira o coloral? Safroa, não sei como se chama aqui. Açafrão, lá em Alagoas se chama safroa. Muito bem, mesma coisa. Então, o vermelho. Então, terra de Seir, campos de Edom. A mesma coisa. Seir é cabeludo, Edom é Esaú, o vermelho, o cabeludo. Seir é um nome alternativo para Edom, e com o passar do tempo, Seir vai se chamar também Idumeia. Gravem bem esse nome, Idumeia, que vem de Idumeus, e Idumeus vem de Edom. Edom, Idumeu, ou seja, que pertence à linhagem de Edom, que é Esaú. Tá claro? Então, Seir, Idumeia, Idumeus. Então, Seir e Idumeia vão designar tanto a terra, quanto os seus habitantes, quanto os descendentes de Esaú. E todos os idumeus também vão se chamar assim. Números capítulo 20, de 18 a 21. Aqui, Edom não é uma pessoa, aqui é o povo. Você faz, o Brasil entrou em guerra com o país tal. Não é uma pessoa, é um povo, é uma nação.
Então, Números 20, de 18 a 21, Edom respondeu: tu não passarás pela minha terra, do contrário sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e os meus rebanhos pagar-te-ei o preço, não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: tu não passarás, e veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. Aqui estamos muitos séculos depois, não é? Duas nações irmãs, Idumeus de Esaú e os israelitas de Jacó, entenderam? Dois povos brigando, dois irmãos, essa é a verdade, duas nações irmãs. Então, se você olhar hoje, qualquer briga no Oriente Médio, dois irmãos brigando, duas raças que vieram do mesmo ventre, brigando e não tem para onde correr. Biblicamente não há para onde correr, são irmãos, são da mesma raça, corre o mesmo sangue, nas veias o mesmo sangue. Muito bem. E deu-lhes esta ordem: eis o que direis ao meu senhor Esaú, assim fala o teu servo Jacó: habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Repararam a ironia? Quem é que tem o direito de primogenitura? Jacó. E vejam como ele se dirige ao irmão: meu senhor. Ele tem o direito de primogenitura, mas não é o mais velho. E naquele tempo, o caçula, qualquer que fosse, tem que se dirigir ao irmão mais velho: meu senhor. Curioso? É claro que esse garoto coisa nenhuma, mas em comparação com o irmão, é o mais novo, está aqui apavorado, está aqui receoso. Ele mandará os escravos à frente com os presentes, e vamos ver daqui a pouco, mais de 500 cabeças de animais, para abrandar o coração do irmão, que ele imagina que vem com o exército para um verdadeiro massacre, o dia da vingança. Pois bem, então, eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó. Ele tem o direito de primogenitura, mas se coloca na condição de servo, porque é o caçula. Até porque ele só vai ser o primogênito com a morte do pai. O pai ainda está vivo. Ele já tem a promessa do pai, já teve a bênção do pai, já recebeu, porque a bênção é o que consolida o direito de primogenitura, e ele recebeu já oficialmente, mas o pai ainda não morreu. Aliás, os dois irmãos vão estar juntos no velório daqui a pouco em termos. Muito bem. Habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Ou seja, eu fui um peregrino um tempo todo, eu fui hóspede, eu passei esses anos todos num lugar que não era o meu, numa casa que não era minha, num território que não era o meu, e eu estou de volta. Versículo 5, por favor. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. São as instruções que ele está dando aos seus escravos. Ele não vai na frente, está com receio de ser massacrado, fica com as esposas, com as escravas e com os seus filhos, e manda os servos na frente com os presentes, vamos ver daqui a pouco quais são, e com esse recado amigável, de quem quer paz, de quem quer abrandar o coração do outro, enfim. E também até uma medida estratégica: se ele massacrar os escravos, não é? Pelo menos teremos aqui alguma chance de correr, não sabemos aqui para onde. Para onde vão? Ele, suas esposas, meninos pequenos, alguns adolescentezinhos e escravas, e poucos escravos, gatos pingados que ficaram. Entenderam aqui a apreensão de Jacó? Muito bem. E esse patrimônio que ele está citando aqui no versículo 5, ele vai dar de presente para o seu irmão. Vamos pular, daqui a pouco a gente chega lá,
Mas vamos pular para os versículos 13, de novo, Gênesis 32, versículos de 13 a 15. Jacó passou a noite naquele lugar, escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 20 jumentas e 10 jumentos. Daqui a pouco a gente vai ver que ele dispôs esses rebanhos separadamente, provavelmente por espécies. Então, um rebanho só de jumentos e jumentas vão separados dos camelos, separados dos bois, etc. Talvez até para impressionar o seu irmão ao ver chegar esses rebanhos, digamos assim, tão organizados. É possível? Isto é possível. Versículo 6. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Fomos ter com Esaú. Isso quer dizer que eles chegaram e conversaram com Esaú. E Esaú não quis saber de conversa. Está indo ao encalço do irmão. Me parece, o texto não diz, mas é legítimo supor aqui uma apreensão tremenda. Bom, ele está vindo com um exército de 400 homens. Será que vem para brincadeira de roda? Ou vem para algum outro sentimento perverso? Essa é a apreensão do irmão. É claro, nós já sabemos que tudo no final vai terminar bem, mas Jacó não tem esse pressentimento, não está vislumbrando nada de agradável que vai acontecer. Ou seja, eu mandei na frente os meus escravos para dar o recado, enfim, mas eles estão vindo. Estivemos com ele, mas ele está vindo. Lembrem-se que Jacó não tinha exército, somente mulheres, escravos e crianças. Dê uma olhada no capítulo 33, versículo 2. Capítulo 33, versículo 2, é só quando, no capítulo 32, não vai haver propriamente o encontro. São os prolegômenos, são os fatos anteriores a esse encontro. Versículo 2, 33, capítulo 33, versículo 2, colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus, e por último Raquel com José. Ou seja, ele não tinha nenhum exército, ele não tinha ninguém armado, e Esaú estava armado com 400 homens, olha, aliás, 400 homens armados. Bem, avancemos, a apreensão aí é grande, é enorme. Versículo 7, Jacó foi tomado de pavor e de angústia, dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Essa divisão é estratégica, a explicação está no versículo 8, ele mesmo diz: se Esaú, disse ele consigo, só consigo, atacar um dos grupos e o destruir, ao menos o outro se salvará. Ele não vislumbra muita coisa, não é? É apenas uma questão de tempo. Ele acha que se o primeiro grupo for dizimado, o outro vai se salvar. Um engano, porque se de fato o rapaz tivesse vindo com o exército para guerrear, o outro grupo que escapasse não ia escapar por muito tempo. Iam correr, mas iam ser alcançados, iam ser dizimados. Mas na cabeça dele era pelo menos uma estratégia de procrastinar a desgraça final, que certamente se abateria se Esaú viesse com esse intento assassino, o que graças a Deus não se concretizou, não aconteceu. Versículo 9, por favor. Depois Jacó disse, aqui uma das orações mais bonitas que ele faz. Lembram vocês da característica do garoto Jacó em contraposição com Esaú, a quem Isaque se afeiçoou mais? Esaú era um caçador, Esaú vivia nos campos, Esaú cuidava dos animais, Esaú era no mundo, era cuidando do patrimônio do pai. Já já Jacó era mais recluso, mais introspectivo, mais reflexivo, ficava em casa,
e a mãe se afeiçoou mais a ele. Lembram disso? Lembram disso? Alguns intuem que essa introspecção dele, esse caráter reservado, meditativo dele, era associado à vida de oração. É possível, mas aqui a gente percebe uma faceta muito bonita do jovem Jacó, objeto das predileções de Deus. Ele foi o escolhido por Deus, ele é a garantia até o presente momento, juntamente agora com os seus filhos, da promessa que o Senhor fizera a Abraão, seu avô, lá em Ur da Caldeia. E aqui uma das orações mais bonitas, mais encantadoras de todo o livro do Gênesis. Por que bonitas e encantadoras? Porque é a oração de um homem apavorado, de um homem angustiado. E geralmente nessa condição, quando se trata de pessoas de fé, por favor, as orações sempre são muito fervorosas, são muito tocantes, brotam realmente do fundo do coração. É a oração do angustiado, do aflito, que se dirige a Deus como o único recurso, como o único socorro. Uma das orações mais bonitas da Bíblia. Eu disse apavorado, eu disse angustiado, por causa do versículo 7, foi tomado de pavor e de angústia. Então vamos à oração, versículo 9. Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesses, volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Aqui ele se dirige ao Deus dos pais, ao Deus dos ancestrais, ao Deus dos antepassados. Quer dizer, o seu pai ainda está vivo, mas Abraão já havia falecido. Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, etc. Aqui mais uma prova de que a palavra pai, como a palavra irmão, como a palavra filho, não significa necessariamente aquele grau de parentesco que nós entendemos na língua portuguesa, porque pai, com relação a Abraão, tem o sentido de avô. Com relação a Isaque, é pai mesmo. Da mesma forma que a palavra irmão, dependendo do contexto, a palavra filho, dependendo do contexto, e assim por diante. Por isso, erram gravemente aqueles que interpretam ao pé da letra a palavra traduzida em português na Bíblia como se tivesse apenas um significado. Os irmãos de Jesus. Calma, os irmãos de Jesus não é exatamente o que você está pensando, meu caro desinformado. É preciso ver na Bíblia o contexto para fazer essa assertiva segura, se nesse contexto a palavra pai, ou a palavra irmão, ou a palavra, enfim, qualquer grau de parentesco, qual é o significado dela naquele contexto. Bem, depois, Senhor que me dissesses, ele está se dirigindo ao Deus que lhe comunicou, que lhe afirmou, que lhe exortou, que lhe intimou a voltar para a sua terra. Versículo 10, eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tendes testemunhado ao vosso servo. Repare que coisa bonita. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, diz o centurião, não é? Quando você se dirige a Deus sem nenhuma arrogância, completamente desprovido de qualquer presunção, de qualquer pretensão, de qualquer vaidade, de qualquer mérito, como se ao pedir alguma coisa a Deus você merecesse, você valesse alguma coisa, você tivesse algum direito a reivindicar, o que é o fim da picada. Uma oração extremamente impecável, perfeita. Estas são as condições que o orante deve manifestar quando se dirige a Deus. Sim, só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Ou seja, quando eu passei por aqui para ir para Padan Aram, só ia com as mãos e com a roupa do corpo e absolutamente nada, e agora volto acumulado de bens. De onde procedeu tudo isso, Senhor? Foi de ti, não foi mérito meu, foste tu que me concedeste.
Ele reconhece que tudo aquilo que ele obteve veio de Deus, veio do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que tu tens que não tenhas recebido. Essa frase me toca profundamente. Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, para o atrevido que ousa, atrevido, criminoso, que ousa dizer que alguma coisa que ele tem é dele. A única coisa que nós temos, o pecado. O resto é tudo de Deus. Mas isso é um soco na boca do estômago de qualquer vaidoso, de qualquer petulante, arrogante. Por favor, internautas, memorizem essa frase. Leia, meu filho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que há superior em ti? O que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Pronto. Essa daqui coloca a gente no devido lugar e faz com que a gente, se tivermos fé, olhemos para o nosso patrimônio, para o nosso dinheiro, para os nossos talentos, para os nossos dons. Ah, parabéns, porque isso é porque você tem tal dom. Isso não é meu, isso é de Deus. Ou que talento você tem? Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Foi Deus quem me deu tudo isso. Isso é de Deus, isso é do Senhor. O que tu tens que não tenhas recebido? Ô desgraçado, infeliz das costas ocas, tua vaidade vai te levar para os quintos dos infernos, infeliz. Com essa tua vaidade, achando que o que tu tens é teu. A única coisa que é tua é o pecado, o resto não é teu. É empréstimo de Deus para ti. O que tu tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que tu te envaideces? Mas é ótima a Bíblia, né? Oh, que maravilha, que beleza. Eu conquistei, eu trabalhei, eu obtive. Isso aqui é suor meu. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Converta-se, rapaz, converta-se, minha senhora. Vamos avançar? Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Versículo 11: salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe, nem filhos. Ele está com medo, com medo não somente de si, mas também das esposas, que são o que dele? São primas. São primas. E ele acha que vai matar também, Esaú vai matar também seus meninos. Imagine o pavor desse rapaz. Vejam que ironia. Ele fez por onde? Porque ele roubou o direito de primogenitura. Vamos dar uma olhada em Gênesis 27, 41. O que aconteceu 20 anos atrás. 20 anos atrás, Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que ele tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias de luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. Muito bem. Jacó, o ameaçado de morte, agora vislumbra que provavelmente essa promessa vai se concretizar. Vamos avançar? Versículo 12: entretanto, vós me dissestes: eu te beneficiarei e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. Essa promessa que o Senhor fez a Jacó, fez também a Isaac, e fez também a Abraão. Lembrem-se, já vimos isso, não vamos repetir, não é? Com relação à areia do mar, vejam lá, tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. Vamos dar uma olhada na promessa que o Senhor fez, mais uma promessa que o Senhor fez a Abraão, dessa vez no Monte Moriá, o sacrifício do seu filho Isaque. Lembram? Que acabou não se concretizando. Vamos ver essa expressão somente para lembrar a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão lá no Monte Moriá. Abraão,
não faça isso, etc, etc. Gênesis 22, versículo 17, a partir do versículo 16, o Senhor diz a Abraão do céu: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Agora vem o que interessa: multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Essas mesmas palavras o Senhor Deus disse a Jacó, e Jacó agora recorda isso diante do Senhor nessa oração tão angustiante, mas cheia de confiança no Senhor. Versículo 13, por favor. Jacó passou a noite naquele lugar. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú. Um presente em termos, ou seja, é um presente que são vários presentes, e vamos à descrição deles, que já vimos ainda há pouco, né? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. É uma descrição do presente que ele vai mandar para o irmão. Os dois ainda não se viram. Lembrem-se que os escravos foram ao encontro de Esaú, e Esaú está vindo, está se aproximando. A última cartada, digamos assim, é oferecer o presente, esse presente para ele, para ver se aplaca a ira do meu irmão. É o que o que vamos perceber agora. Qual é a tática dele? Com que interesse ele vai mandar esse presentão? Versículo 16: entregou-os aos servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: ide adiante de mim, e haja uma distância entre cada rebanho. E deu esta ordem ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar quem és, aonde vais e a quem pertence o rebanho que conduzes, responderás: pertence ao teu servo Jacó, é um presente que ele manda ao meu senhor Esaú, ele mesmo vem atrás de nós. Para um pouco aqui e volto para o versículo 16. Por que mandar um rebanho na frente, uma certa distância, o segundo rebanho, uma certa distância, o terceiro rebanho, uma certa distância? Provavelmente, a continuação vai revelar, se o intento dele é matar todo mundo, os que vão na frente morrem primeiro. Depois o segundo morre. Pelo menos há um tempo dos outros correrem e fugirem. E aí eu vou saber e tomar também minhas providências. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Também vejam aqui, cada rebanho à parte, cada rebanho, o texto não diz se os rebanhos aqui vão ser divididos por espécies. Voltemos aos versículos 14. Então, os versículos 14 e 15, nos fazem entender, ou intuir pelo menos, que rebanhos aqui seriam cabras, um rebanho, com escravos cuidando desse rebanho, bodes, outro rebanho, ovelhas, outro rebanho, carneiros, outro rebanho, camelas com suas crias, outro rebanho, vacas e touros, outro rebanho, jumentas e jumentos, outros rebanhos. É uma possibilidade. Então, vários rebanhos, um atrás do outro. Ou seja, não ir todo mundo logo juntos, porque se ele vem para dizimar todo mundo, se forem todos juntos, serão dizimados logo. Pelo menos é um espaçozinho de tempo que a gente tem para tomar as providências. Bem, é o que o apavorado Jacó propõe, e isso acaba acontecendo. Bem, voltemos ao versículo 19. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que conduziam os rebanhos. Quando encontrardes Esaú, disse ele, vós direis a mesma coisa. Então, todos os que vão à frente dos rebanhos, todos os escravos estão instruídos para dizer a mesma coisa. Avancemos. E direis que seu servo Jacó vos segue. Eu o aplacarei, pensou ele, com este presente que me precede, e depois o verei pessoalmente. Talvez me fará ele bom acolhimento.
Versículo 21. Foi, pois, o presente adiante dele, e ele ficou aquela noite no acampamento. Bom, o acampamento nós já sabemos qual é o acampamento de Maanaim. Muito bem. Versículo 22. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Val, vocês já sabem o que é. É aquela parte mais rasa de um riozinho, de um riachozinho, de um ribeirãozinho, não é? Que está ali passando. Você escolhe o lugar mais raso para não afundar, para não atolar, e passa, significa o val, a parte mais rasa. Jaboque, onde fica esse local? Existe uma hipótese entre os estudiosos da Bíblia. Seria hoje esse ribeirinho, na verdade um filete de água, não seria nem um ribeirão. Ribeirão é ribeira, em português é beira do rio. Ribeirão é um rio grandão, mas o ribeirinho é um rio pequenininho, um filetezinho de água. Hoje, segundo alguns estudiosos, seria a cidade de Wadi Zerka, que significa em hebraico e também na língua islâmica, torrente azul. É um filete de água que desce dos montes da Arábia, rega a cidade atual de Rabá, passa na cidade de Filadélfia e finalmente desemboca no Rio Jordão. Esse filetezinho de água existe hoje e vem das montanhas da Arábia, passando toda a atual Jordânia. Volte, por favor, meu filho, vamos ao mapa. A Jordânia faz limite com Israel, inclusive ao norte. Então a gente tem que pegar aqui, veja, toda a Jordânia hoje aqui, estão vendo aqui? Muito bem, reparem que o limite dela corresponde em muitos quilômetros com o Rio Jordão. Agora mostre o Rio Jordão, por favor. Aí, exatamente aí. Então, vejam, aqui está o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Aqui está o Mar Morto. E o Rio Jordão vem do mar da Galileia, exatamente assim, e desemboca no Mar Morto. Ok? Então, estão vendo aqui esse rio? Muito bem. Aqui são as montanhas da Arábia. Muito bem. A configuração política do tempo do Gênesis é bem diferente da de hoje. Não existia Arábia Saudita, não existia Jordânia, não existia Síria como país apenas com esse tamanho, etc. Então, em algum lugar aqui, não muito longe do Mar da Galileia e não muito longe do Mar Morto, mais ou menos por aqui, ele vai atravessar o Jaboque. Bem, voltemos agora ao versículo 22. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o vale do Jaboque. De noite, tamanho era o receio dele de ser atacado. Certamente ele estava apavorado com a iminência de um ataque do exército do seu irmão. Tomou-os e os fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Eu paro por aqui porque merece muita atenção, até porque os versículos 24 até o 32, que encerram esse capítulo tão importante, tratam da luta de Jacó com o anjo, e os padres da igreja fizeram interpretações muito bonitas sobre essa luta de Jacó com o anjo. E adivinhem quem vai vencer? Jacó vai vencer o anjo. Mas Jacó vai ser tocado e o seu nome vai ser mudado para Israel, e isso tem um grande significado também para a nossa fé cristã católica.